Então vamos lá, pessoal. Uma das questões que a gente teve de fazer nos exercícios era relativo à parte de médias, desvio padrão, variância amostral, só que esses dados estavam agrupados, estavam em forma de tabela e dividido por classes. Então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, vamos tentar resolver o exercício e entender melhor e de vez por todas como fazer esses três cálculos. Então vamos fazer um exercício juntos aqui que a gente tinha feito na sala, mas eu quero fazer de uma maneira um pouquinho mais rápida só para dar aquela forçada. Então o exercício ele dizia o seguinte, vamos ler aqui, ó, a distribuição de números de horas semanais de estudos de uma amostra. Opa, então o que a gente já tem de resposta aqui, ó? Já de cara, a gente tem uma amostra. Então aqui, ó, a amostra é o que a gente vai trabalhar hoje. Tá bom? Se é uma amostra, a gente só tem que tomar cuidado com o fator de correção sobre o denominador na minha fórmula da minha variância, tá bom? Então, o que isso aqui traz? São horas de estudos de alguns universitários que eles estudam por semana para uma avaliação, tá bom? Então, vamos dar uma analisada. Ó. Tem gente que estuda entre 10 e 14 horas, certo? Dá mais ou menos umas 27% da minha amostra. Tem alunos que estudam entre 5 e 9 horas, que dá uns 13. Tem alunos que estudam entre 20 e 24 horas por semana. Então isso varia de aluno para aluno e é comum. E o professor queria ter uma noção, né? Pegou essa amostra de alunos e queria ter uma noção de quanto eles estudam em média por semana e também quanto que eles estudam, qual que é a variância e o desvio padrão dessa amostra, tá bom? Então o que a gente tem? A gente pode fazer o seguinte, então, o exercício ele pede a média, a variância e o desvio padrão. Só que ele não coloca em tabela, ele não coloca em gráfico, ele coloca uma tabela. Então ele coloca o ponto médio, deixa eu ver aqui, ó, o ponto médio dessas distribuições. O que significa ponto médio? Ele é a média aritmética dessas classes. Então se eu tenho 0 e 4 horas, eu tenho um ponto médio de 2. O ponto médio também é o número de estudo em horas por semana, tá bom? 5 e 9 também ele é 7 horas, porque 9 mais 5 dá 14, e dividido por 2 dá 7. 10 mais 12 dá 14, 10 mais 14 dá 24, dividido por 12 dá... Isso que significa o ponto médio. Para a gente poder... Como está uma classe, ele está pegando o valor central dessa classe, né, a média ali deles. E a gente tem a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? Que eu vou chamar aqui, ó, de FI, tá? Frequência absoluta, ele é a observação na classe. Então, eu tenho 5 alunos que estudam entre 0 e 4, eu tenho 12 alunos que estudam entre 5 e 9, e é isso que significa. Então, é isso que significa cada uma daquelas tabelas. Então, essa tabela gerou aquele gráfico ali em cima que nós vimos de setores. E o que o exercício pede? O exercício, ele pede para nós reservarmos duas coisas, a média, a variância e o desvio padrão, só que a gente tem que ter só um cuidado, que ele é tudo isso daqui para uma amostra. Fechou? É isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Só isso. Então vamos lá. O que é a minha média? Tem duas maneiras de a gente já ter uma média aqui. A gente pode fazer a média amostral da seguinte maneira. A gente vem e multiplica todos os meus pontos médios, né, de cada uma das classes, vezes a sua respectiva frequência. Fazendo isso, eu vou somar todas elas e depois eu vou fazer o quê? Eu vou dividir. Vou dividir o quê? Pelo total de alunos na minha classe. Na minha classe não, na minha amostra. Que a gente deve saber ali só pelo cálculo da minha soma das minhas frequências absolutas. Então, essa é uma das maneiras de nós fazermos. Deixa eu só colocar ele aqui, ó, bonitinho, a minha representação da minha média. Por quê? Porque eu quero fazer aqui, ó, a minha média amostral, ela é dada por isso aqui, ó, o somatório das minhas frequências absolutas vezes a ponto médio de cada uma das classes, dividido pelo somatório de frequências. Beleza? Outra maneira que a gente também pode fazer, nada mais é do que o somatório da sua frequência relativa vezes o seu ponto médio de cada uma dessas classes. Então, como a gente já fez em sala, esse aqui é o primeiro, eu quero fazer com vocês esse aqui, ó, tá bom? Para a gente calcular primeiro. Depois a gente vai para a média e o desvio padrão. Então, vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui, ó, colocar bem no centro da telinha para nós enxergarmos juntos, tá?
Então, o que é a frequência absoluta? É o número absoluto de observações de determinada classe. Então, aqui é a minha frequência absoluta. O que é a minha frequência relativa? Ele é uma porcentagem da relação ao total. Qual que é o total? Opa, alguém começou a fazer obra aqui em casa. Qual que é o total das minhas frequências que eu tenho aqui, somatório delas? Se eu pegar o somatório das minhas frequências absolutas, ou seja, 5 mais 12, mais 24, mais 17, mais 16, 11, eu vou ter aqui, ó, somando isso daqui, eu vou ter 90 alunos. Opa, 90 alunos. Essa é a minha frequência, o somatório da minha frequência absoluta. O que é a frequência relativa? Se é relativa em relação a alguma coisa. Então, é 5 dividido pela minha quantidade total. Então, 5 dividido por 90 vai dar um número em porcentagem. 12 dividido pelo total vai dar 90. Vai dar 90 não, dá 12 dividido por 90. 24 dividido pelo total, esse aqui é o que vai dar. Como eu quero em porcentagem, eu vou pegar cada um desses números aqui, que eu estou fazendo, e vou multiplicar por 100. Porque eu tenho que ter ela em porcentagem. É isso que eu quero fazer. Tá bom? Então, se eu fizer isso, por exemplo, 5 dividido por 90, quanto que dá? Dá 0,00, vamos pegar só o primeiro aqui. Quanto que dá? Dá 0,0556, por exemplo, vamos arredondar, certo? Se eu pegar a segunda aqui, se eu pegar 12 dividido por 90, eu vou ter 0,133, certo? Se eu multiplicar então por 100, vai dar 13,3. Se eu pegar assim, ó, 24 dividido por 90, quanto que ele dá? 24 dividido por 90 dá 0,267 e assim os quebradinhos. Isso daqui, se eu multiplicar por 100, dá 26,7%. Tudo bem? Entendeu o que é frequência relativa? Então, se eu for fazer isso daqui para todos, deixa eu só apagar aqui, ó, para nós já termos, depois você volta ali no vídeo, mas o que eu quero mostrar para você é que eu tenho isso daqui já em tabelas. Então, deixa eu só pegar a tabelinha para a gente conversar. Eu vou colocar aqui, ó, na tela a frequência que eu acabei de calcular. Então, ó, vou colocar a frequência absoluta. Deixa eu só arrumar bonitinha aqui, ó. Então, para cada uma das classes, eu fiz isso aqui para a gente, ó. Então, a minha frequência relativa para cada uma tá ali, ó. Então, dessas minhas classes, tá bom? Deixa eu deixar aqui. Ok, fizemos isso. Depois que eu tenho, qual que é o cálculo da minha, que eu tenho que fazer depois? É a multiplicação de cada uma das frequências relativas. Então, eu vou multiplicar a minha frequência relativa aqui, que eu chamei de FR, e vou multiplicar ela pelo seu ponto médio. Eu vou fazer isso para cada um. Então, eu vou pegar 0,05, 5,6% vezes 2. 7 vezes 13,3%. 12 vezes 26,7%. E assim eu vou fazendo. Vou pegar 17 vezes 18%. Vou pegar, por exemplo, isso aqui, ó, só para a gente ver. Vai ser 12 vezes 0,267. Se você fizer isso daqui, dá quanto? Dá 3,2 aproximadamente. Então, vamos colocar aqui, ó. Entenderam? Ah, vamos fazer isso aqui, ó. 27, eu vou pegar o meu ponto médio, que é quanto? 27, e vou multiplicar pela sua frequência relativa ali, que é quanto? 12%, 12,2. Então, é 1, 2, 2. Aqui é 0,1, 2, 2. Isso aqui dá quanto? Dá 3,3. Beleza? É isso que a gente faz. Então, a gente acabou de fazer isso daqui, beleza? Vou fazer isso para cada uma delas. Para a gente não tomar muito tempo no vídeo, o que eu vou fazer? Eu já fiz isso daqui bonitinho, então a gente vem e coloca aqui para vocês essa multiplicação no meu ponto médio por cada uma das suas frequências relativas. Então tá aqui, ó, na telinha para vocês, certo? Então vocês têm para cada uma delas. Opa, agora tá legal. Se eu já fiz a multiplicação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o somatório. O somatório do quê? Do seu ponto médio que a gente tem, vezes a sua frequência relativa. Então, se eu pegar o meu ponto médio de cada uma delas aqui e multiplicar pela sua frequência relativa de cada uma das classes, eu vou ter um valor.
Qual que é o valor? Vai ser o valor de 16,44. Então, essa daqui é aproximadamente a minha média de estudo de alunos por semana. Então, a primeira parte aqui a gente já vê, ó, 16,44. Isso dá quanto? Isso é horas de estudo por semana. Então, em média, os alunos estudam 16,44 horas por semana. Ok, a primeira parte do cálculo que o exercício pediu está feito, certo? Que é a parte da média. Então, a média a gente já fez aqui, então vamos para o próximo. Variância e desvio padrão amostral. Opa, se é uma amostra, deixa eu só colocar aqui, ó, o que a gente tem que fazer com relação às minhas amostras na minha variância. Então, a minha variância, ela é dada amostral 1s ao quadrado, lembra de sample de amostra, que é dado pelo quê? É o somatório de cada um, como ele é agrupado, de cada um desses valores das classes, menos a sua média que a gente acabou de calcular, elevado ao quadrado. Fazendo isso, eu tenho que multiplicar pela sua frequência absoluta. Então, cada uma das suas classes, que a gente vai pegar o ponto médio, dividido, é menos a sua média aritmética elevada ao quadrado, vezes a sua respectiva frequência absoluta, ele vai ser dividido pelo n-1, sendo n o número de elementos que nós temos na minha amostra. Então, meu n é 90, porque a gente tem 90 alunos, certo? E o meu x barra a gente já calculou, que é 16, deixa eu só me ver quanto que é, 16,44 horas semanais. E o que falta? Falta a gente fazer esse cálculo para cada um. Então, o meu x vai ser o meu ponto médio de cada uma das classes e a minha frequência absoluta vai ser o número de observações que nós temos em cada uma dessas classes. Então, vamos lá juntos, só para a gente entender. Vamos voltar aqui embaixo na minha tabelita e a gente vai fazer. Deixa eu colocar no centro. Então, o que nós temos aqui? Nós temos cada uma das suas classes. Eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar o meu ponto médio, que é o meu x, menos a sua respectiva média, que é a mesma para todos, que é 16,44, e eu vou elevar ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o meu ponto médio aqui, ó, na primeira classe, 2, menos 16,44, e vou elevar ao quadrado. É isso que eu vou fazer. Porque é a primeira parte da minha fórmula. E depois eu vou pegar a última classe aqui, ó. Qual que é a última classe? 32 menos 16,44 e depois eu vou elevar ela ao quadrado. Fechou? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer isso aqui para todos os elementos que nós temos. E assim como eu fiz nas outras fórmulas, nas outras partes, para não deixar o vídeo tão grande, eu vou já colocar essa fórmula indicada aqui para vocês. Então vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. Então, cada um dos elementos das minhas classes, o meu ponto médio, menos a sua média, que a gente já calculou juntos, a gente vai colocar ele aqui, ó. Então, deixa eu só arrumar bonitinho para vocês. Tá aqui, ó. De novo, na telinha. Então, cada um dos elementos, lembrando que, só para a gente lembrar aqui, ó, o meu ponto médio é o meu x e a minha média é o meu x barra, tá bom? Acho que ficou visível lá? Acho que ficou visível. Fechou? Então, a gente já tem a primeira parte da fórmula. Qual que é a fórmula? Ó, a fórmula está ali, ó. X menos x barra elevado ao quadrado, a gente já tem. Só que depois disso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar cada uma dos meus cálculos que a gente fez pela sua respectiva frequência absoluta, ou seja, vai ser ponto médio menos a minha média que a gente está calculando, que a gente já fez, vezes a frequência absoluta de cada uma das classes. Opa, então o que vai ser? Vai ser o 208, por exemplo, que a gente já fez o cálculo anteriormente, vamos pegar aqui com 3 casas decimais, vezes a minha frequência absoluta daquela classe, que é 5. Se vocês fizerem isso daqui, vocês vão ver que é 1043,2. Fechou? Ah, vou fazer para mais uma aqui. Ah, então eu tenho 89,198
vezes a sua respectiva frequência. Dessa classe aqui, ó, são 12 alunos que estudam naquele ponto ali de horário de 5 a 9 horas. Se a gente fizer isso daqui, 89,198 vezes 12, você tem 1070 aproximadamente, 4. 1070,4. Entendeu? Vou fazer isso aqui para cada uma das minhas classes. E, obviamente, eu já tenho isso aqui montado para nós. Então, deixa eu só apagar aqui, ó, cada uma dessas fórmulas. E eu vou colocar na telinha esse cálculo para a gente. Então, cada uma delas está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, na tela está aqui, ó, cada um desses cálculos. Ponto médio menos a minha média vezes a frequência absoluta, certo? Então, deixa eu só colocar a tela aqui, ó, para a gente ver todo o gráfico que a gente está fazendo. Vou colocar aqui mais para cima, porque agora acabou os cálculos mais pesados. Obviamente, quando a gente tem o Excel, alguma coisa, fica um pouquinho mais tranquilo. Então, o que é a minha variância? Nada mais é do que o somatório. Somatório do quê? De todos esses elementos aqui, ó, que a gente fez juntos. Então, o somatório de todas essas aqui, ó, o que ele é? É o x menos o meu x barra, que a gente fez, ao quadrado, vezes a sua respectiva frequência. Então, cada uma desses elementos que a gente está fazendo, lembrando que o x aqui é o meu ponto médio que a gente pegou, certo? O meu somatório é de i até quantas classes nós temos? Basta contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7 classes. Tá aqui, ó. Essa é a parte que a gente vê. Se a gente somar tudo isso aqui, ó, fizer a soma de todo esse círculo que eu acabei de fazer com vocês, a gente tem um número. Qual que é? Não sei. A gente vai ter que fazer para ter uma noção de quanto ele é. Mas vai ser 1043, mais 1070, mais 474,1 e assim sucessivamente. Eu tenho uma calculadora aqui, ó. Eu vou fazer rapidinho para a gente entender quanto que é, porque eu não fiz isso no Excel antes, então eu tenho que fazer ele agora. Então é 1070,4 mais 474,1. Vocês podem fazer também, porque daí confere os resultados e daí me fala em sala se está correto ou não, ou manda aí no próprio chat que a gente vai conversando. Ó, somei tudo, no meu deu 5.221,39. Então, nas minhas contas, se eu não acertei, se eu não errei, eu vou já fazer um double check aqui, ó, 5.221,39. Então, isso tudo eu tenho que dividir por quanto? Eu tenho que dividir por n menos 1. Então, é 90, que é o número de elementos que a gente tem na amostra, 90 alunos, menos 1. Então, quanto que dá? 5.239 dividido por 89. Dá quanto? Aproximadamente 62,04. Eu vou colocar arredondado aqui, tá bom? Só vou fazer o double check para ver se esse somatório está correto ali, tá? Porque eu gosto de sempre fazer duas vezes, eu tenho uma... como é que a gente diz? Um toque para esses cálculos aqui. Então eu quero só ver se está correto. Aqui, ó, 5.222, eu errei aqui, ó, 5.222,2, 5.222,2. Essa aqui quando eu fiz a segunda, tá? Daí eu vou dividir isso daqui por 89, daí eu vou ter 62,047. Vou deixar casas aqui, 3 casas, só para quem está fazendo junto em casa. Depois que eu fiz isso daqui, ele quer o desvio padrão amostral. Então, o que é o desvio padrão? Nada mais é do que a minha raiz quadrada da minha variância. Se eu pegar e tirar a raiz quadrada de 62,047 desse caso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu desvio padrão. E quanto que vai ser o meu desvio padrão? 7,88. Pode pegar lá 7,88, vamos pegar aqui 7,88 na minha calculadora,
vezes 7,88, ele dá aproximadamente esse 62,04, alguma coisa, tá? Ok? Então esse é o caso que a gente tem. Isso aqui são arredondamentos, tá? Eu fiz isso aqui no Excel junto em sala, mas eu queria só deixar com vocês para que tenha uma noção. Mas como é que você interpreta isso aqui? Você interpreta o seguinte: a minha média de estudo de alunos é 16,44 horas por semanais. Só que tem um desvio padrão de aproximadamente 8 horas por semana. Então tem alunos que estudam muito mais, tem uma variação meio grande, né? Em relação a cada um dos alunos que estudam. Tem alunos que estudam muito mais, porque tem um tempo mais livre, e tem alunos que estudam menos.